Minha parceira imaginou que eu financiaria sua rotina luxuosa, mesmo após eu descobrir a sujeira que ela escondia no trabalho. No encerramento desse ciclo, ela terminou sem absolutamente nada em mãos. Olá e sejam bem-vindos ao espaço Reddit Revelado. Se você aprecia relatos verídicos, repletos de mudanças bruscas e aprendizados severos, já realize sua inscrição e deixe o joinha, pois este caso vai impactar seus sentimentos. Tudo parecia caminhar corretamente em minha existência. Eu, Lucas, com 31 anos, estava unido a Carolina, de 29, por quase meia década. Possuíamos uma pequena encantadora de 3 anos, a Bia, e um cãozinho agitado que nossa herdeira amava, o Bolt. Habitávamos uma residência aconchegante, com as despesas quitadas e diversos planos futuros. Ambos tínhamos empregos e colaborávamos de forma equivalente com as necessidades básicas. Eu recebia um montante superior, admito. Contudo, o posto dela era superior ao meu na hierarquia. Ela sempre demonstrou ser focada e resiliente. Evoluiu velozmente na corporação onde atuava, uma firma de menor porte, certamente, mas que garantia a ela bastante prestígio. Eu acreditava que tal sucesso advinha de labuta e seriedade, porém, notei detalhes estranhos desde o começo. Certo mês, ela falhou em depositar sua cota financeira em nossa conta coletiva. Supus que fosse apenas um lapso, mas percebi retiradas atípicas do saldo, quantias reduzidas, intermitentes, mas que rompiam nosso pacto prévio. O fundo compartilhado servia apenas para provimentos domésticos. Foi nesse instante que um sinal de perigo surgiu em minha mente. Não pretendia agir por impulso nem gerar atritos desnecessários. Por isso, optei por dialogar com serenidade. Me reuni com Carolina e questionei abertamente sobre tais fluxos monetários, sem julgamentos, buscando apenas clareza. Em meu raciocínio, a pior chance era ela ocultar algum revés financeiro, quem sabe vício em apostas. Jamais imaginei algo muito mais terrível. No período acadêmico, Carolina possuía o costume de palpitar em torneios de basquete de mulheres. Nunca foi algo desgovernado, mas o histórico de compulsão na linhagem dela sempre me deixou em alerta. Pedi que ela interrompesse e ela consentiu. Contudo, aquela desconfiança jamais sumiu totalmente. Então, quando avistei aqueles saques peculiares em nossa reserva, minha preocupação central foi: será que o vício retornou? Será que ela mergulhou nisso novamente sem eu notar? Desejava crer que não, mas por cautela tratei do tema com cuidado. Fui direto, mantendo o equilíbrio. Mencionei que avistei valores saindo da reserva e queria entender a situação. Ela permaneceu calada por um período. Parecia buscar os termos adequados e eu respeitei seu tempo. Aguardei ali até ela se sentir apta a se expressar. Quando finalmente pronunciou algo, notei que lutava contra o pranto. Carolina implorou perdão. Afirmou que não foi transparente comigo e que havia sido dispensada do serviço. Não sabia como me relatar o ocorrido. No momento, admito que senti alívio. Não era o desastre que eu temia. Ao menos não parecia ser. Ser desligada não representava o fim, até porque eu seguia produzindo e nossas obrigações estavam pagas. Ela detinha currículo e voltaria ao mercado logo. Se fosse algo grave, como um vício oculto, o cenário seria penoso. Mesmo assim, fiquei chateado não pela perda da vaga, mas por ela ter camuflado isso de mim. A realidade surgiria eventualmente. Por que omitir? Indaguei como aconteceu, e o que ela disse foi apenas: fui desligada. Somente isso. Aquilo gerou desconforto. A firma onde trabalhava era pequena, do tipo que raramente corta pessoal, e pelo meu conhecimento, não enfrentava reestruturação. Parecia bizarro, como ela, que sempre brilhou ali, seria removida sem explicação. Segui perguntando com moderação. Quis compreender também o motivo dos saques na conta comum e para onde ela se dirigia diariamente ao fingir que ia trabalhar. Foi então que ela narrou que desde a saída passava as tardes em uma biblioteca pública com o computador tentando novas vagas. Alegou precisar de verba para combustível, justificando os saques. Quanto mais ela explicava, menos a lógica batia. Por que ocultar tudo? Por que sustentar essa farsa por tanto tempo se era apenas uma demissão comum? Tentei esticar a conversa, mas ela desabou em choro novamente e eu não quis pressionar. Uma fração de mim buscava respostas, mas a outra percebeu que daquela forma não obteria nada sincero. Nos dias seguintes tentei retomar o diálogo, mas ela afirmava que já havia exposto tudo disponível. E então, quando questionei o motivo de manter a falsidade, ela apenas evitou meu olhar. Carolina alegava estar desorientada, com a mente sobrecarregada e sem rumo definido. Mas a cada fala evasiva,
ficava evidente que eu não alcançaria a verdade apenas conversando. Assim, mesmo contra minha índole, resolvi investigar sozinho. Nunca apreciei vigiar a privacidade alheia, especialmente da minha esposa. Mas naquele ponto não era apenas pressentimento, era quase certeza de que algo gravíssimo estava sendo velado. Antes de confrontá-la sem evidências, achei prudente descobrir por meios próprios o que ocorria de fato. Recordei de alguns parceiros de labuta dela que conheci em festas da firma. Jamais mantive vínculo posterior, mas sempre fui educado. Um deles era o Evan, gestor de nível médio, sempre cordial nas reuniões sociais. Trocamos números uma vez por interesse em comum, mas parou por ali. Decidi telefonar para ele inicialmente. Ele não atendeu. Tentei novamente no dia posterior. Quando finalmente atendeu, parecia tenso, como se estivesse desconfortável em falar. Após alguns minutos de papo fútil, fui ao ponto central. Disse que Carolina mencionou a demissão, mas que a narrativa não fechava. Perguntei se ele conhecia a real motivação. A postura dele validou minhas dúvidas. Ele travou. Disse que não era correto detalhar, que havia normas internas sobre sigilo, mas insisti, implorei de colega para ele me auxiliar a compreender. Cheguei a mencionar meu receio sobre as apostas dela terem voltado, uma tática para mostrar que eu buscava ajudá-la, mesmo sem saber dos fatos. Ele suspirou e, num tom de remorso, pediu que eu jurasse sigilo absoluto sobre sua revelação. Prometi e honrei. Evan revelou que Carolina foi removida devido a um romance com um novato da empresa, um rapaz de 20 anos. Aquilo gerou um tumulto imenso. O estagiário disse ter sido coagido ao envolvimento, e mesmo que a apuração tenha indicado algo mútuo, o dano estava consolidado. Por deter cargo diretivo, a firma tratou como abuso de poder e influência. Isso expôs todos ao perigo. A saída foi finalizar o contrato discretamente. Cortaram Carolina e negociaram com o jovem para abafar o caso. Evan se desculpou pela notícia amarga. Disse que nunca imaginou que eu saberia assim. Fiquei paralisado. Lembro dele chamando meu nome repetidamente, checando se eu ainda escutava. Quando recuperei a fala, agradeci a confiança e encerrei a chamada. Naquele momento, as peças se encaixaram. Agora eu via o motivo da omissão, o motivo de não poder dizer a razão da saída. Ela sabia que eu investigaria o porquê e como admitiria um caso com um subordinado. A angústia veio forte. Senti-me enganado em todos os níveis. Além da falsidade, havia o descaso pelo nosso vínculo, pela lealdade, pelo que erguemos juntos. Mais ainda, o fato de ser alguém tão novo me causava repulsa. Mesmo que Evan dissesse ser consensual, ainda assim, era um iniciante, alguém em fase de aprendizado. Era uma dinâmica totalmente desequilibrada. O mais doloroso era entender que o divórcio era inevitável. E honestamente isso me destruía. Tínhamos uma pequena, a Hannah. Ela era apenas uma infante e não compreenderia a ruptura. Contudo, eu sabia que não poderia mascarar a realidade por causa dela. Permanecer com Carolina seria habitar uma ilusão, o que também prejudicaria nossa filha. Antes de agir, decidi escutar Carolina uma última vez. Aguardei Hannah pegar no sono. Sentei com minha mulher e disparei. Falei com Evan. Precisamos esclarecer os fatos. Na mesma hora, vi sua postura desmoronar. E sua face? Bem, a máscara caiu. Quando revelei a Carolina que contatei o Evan, seu semblante mudou drasticamente. Ela percebeu que a farsa acabou. Perguntou o que ele relatou. Devolvi a dúvida. O que você supõe que ele me disse? Ela se calou. Sabia que qualquer fala seria uma armadilha. Eu buscava saber se havia algo omitido por Evan, algum ponto extra. Como ela seguiu em silêncio, fui enfático. Narrei, detalhe por detalhe, tudo que Evan expôs sobre o caso com o novato e o desligamento. É verídico? Indaguei. Ela tentou uma justificativa longa, mas cortei. Exigi que respondesse apenas sim ou não. Repeti isso 2 vezes até ela assumir. Sim, fiquei estático, processando. Ela seguiu falando, tentando se desculpar. Disse que ocorreu apenas uma vez, um lapso de juízo que reconhecia o erro, mas que não justificava perder a carreira. Alegou que o rapaz era adulto e houve consentimento, que a gerência exagerou, mas nada me convencia. Recordei a ela algo que ignorava. O entrave não era a idade, mas sua posição na firma. O poder, mesmo com o aceite dele, era incerto se foi por desejo ou medo de retaliação. No âmago, o que me feria era a traição. E pior, ela não se desculpou de início. Só quando apontei a falha, ela murmurou um perdão tardio. Parecia um ato mecânico, sem remorso real.
O que mais me indignou foi a direção da conversa. Ela cogitou processar a firma pelo desligamento como se fosse a vítima. Avisei que fizesse o que quisesse, mas eu não estaria presente, pois o casamento findou ali. Ela ficou perplexa, como se minha decisão fosse descabida. Repetiu que foi um caso isolado, tentando minimizar a ferida. Disse que eu exagerava, que ela precisava de suporte, mas não foi um deslize bobo. Ela fez uma opção consciente. Escolheu o colega, quebrou minha confiança, mentiu e camuflou tudo. Ela chorou alegando que eu não via sua dor, que a perda do sustento a apavorava e que fingiu por Hannah. Fui categórico. Essas consequências são frutos de seus atos e você arcará com elas. Naquela noite usei o quarto de visitas. Queria partir, mas não deixaria Hannah e não podia levá-la ainda. Seguimos sob o mesmo teto, definindo o futuro da pequena. Carolina ainda tenta me persuadir de seu arrependimento, que necessita de mim. Faz papel de sofredora. Quando ela inicia, eu me retiro. Já acionei o jurídico. O advogado preparou a papelada e ela logo seria citada. Pretendo sair após isso, mas Hannah me preocupa. Sei que está segura com a mãe, mas a distância dói. Atualização 1. Agradeço as mensagens de conforto e dicas. Fiquei pasmo com quantos apoiaram minha visão. Foi vital saber que minha indignação era justa. Pouco após o post anterior, entreguei a citação do divórcio. Ela explodiu em fúria, alegando abandono no pior momento. Ameaçou com valores altos de pensão. Disse que, se eu não desse carinho, daria dinheiro. Meu advogado me acalmou. Disse que, pela demissão por má conduta, o valor seria moderado e temporário. Sobre a guarda de Hannah, lutaríamos por tempo igual. Expusemos o caso da demissão e a farsa de semanas. Não provamos inaptidão materna, mas mostramos minha estabilidade como pai presente. Ela se viu sem saída. Questionou sobre Evan novamente. Retruquei o que ela achava que ele disse. Silêncio. Ela notou a cilada. Eu ainda buscava nuances omitidas. Quando ela calou, fui direto. Repeti o escândalo e a demissão, cobrando a verdade. Ela tentou florear, mas exigiu sim ou não. Após 3 cobranças, ela admitiu. Sim. Fiquei em silêncio, sentindo o peso. Ela despejou desculpas. Disse que foi um momento de fraqueza, que não era justo perder o emprego. Alegou o consentimento do rapaz. Respondi que o problema era a hierarquia e a ética, além da traição a mim. Ela não tinha remorso real, apenas pena de si mesma. A desculpa soou falsa. Voltou a falar em processo contra a empresa. Eu disse que estava fora. Terminamos. Ela se chocou, dizendo ser apenas uma vez. Alegou que eu devia apoiá-la. Fui claro, foram escolhas deliberadas. Traiu a todos. Mentiu seguidamente. Ela chorou sobre seu sofrimento, mas apontei que eram frutos de suas sementes. Dormi separado. Seguimos juntos por um tempo pela Hannah. Carolina se diz vítima. Eu me retiro. O divórcio caminha. O medo da distância da filha me quebra. Atualização 2. Entreguei os papéis finais. A reação foi violenta. Acusou-me de desamparo e prometeu tirar minha fortuna. O advogado garantiu que o valor seria justo, pois sua conduta pesou contra ela. Lutaram muito, mas o juiz deu guarda compartilhada. 50 por 50. Pagarei pensão mínima por 1 ano, pois ela está sem renda, mas fiquei com o imóvel. O tribunal viu que seria melhor para a estabilidade da Hannah. Carolina ficou furiosa, esperava mais lucros. Segue me culpando por seus fracassos. Hoje temos rotina funcional por Hannah. Falamos apenas o essencial. Mantenho respeito e distância. Faço terapia para ser o melhor pai. Não quero que isso afete a infância dela. Creio estar indo bem. Ofereço paz e conforto. O erro de Carolina foi breve, mas as marcas ficam. Serei o porto seguro de minha filha contra as falhas da mãe. Manipulação pura. Você agiu corretamente. Ela teve chances e escolheu a mentira. Agora você está livre. Ela que lide com as próprias ruínas. E você, já viu alguém usar desculpas surreais para esconder falhas? Relate nos comentários. Grato por assistir. Se gostou, inscreva-se e ative o sino. Até breve!